Olá, você que nos acompanha aí de casa. Estamos aqui para mais um Recapitulando a Lição. Infelizmente, hoje é o último dia da lição, que teve por tema a renovação do planeta Terra. Hoje, no vídeo do informativo das missões, vemos que a oração pode transformar e restaurar a vida das pessoas. Lá no livro de Tiago, bem no finalzinho do verso 16 do capítulo 5, diz o seguinte: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Fique agora com o vídeo do informativo mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. Ensine-nos a orar. A professora Natália incentivava seus alunos a orarem com ela em um momento especial da aula. Certo dia após a leitura da Bíblia, ela convidou Vitória para fazer a primeira oração e a estudante respondeu: "Eu, professora, mas como devo orar?" A professora respondeu para ela começar com "Querido Deus" e depois pedir a bênção para aquele dia. Vitória orou naquela manhã. Ela era estudante da Escola Adventista de Bucha, na Ucrânia, mas não era adventista e não costumava orar. Após a primeira oração, Vitória orou em outras oportunidades e incentivou outros a fazerem o mesmo. Mas seu amigo Ruslan se recusou a orar na frente dos outros. Ele tinha vergonha. Então, certo dia, Vitória adoeceu e ficou um mês longe da escola. Todos ficaram preocupados com ela. A professora Natália decidiu fazer uma oração especial por Vitória e todos oraram em voz alta, menos Ruslan. Certa manhã, a professora anunciou que Vitória iria fazer uma cirurgia e convidou os alunos para orarem pela colega mais uma vez. Foi então que Ruslan disse: "Eu quero orar, professora!" E o garoto orou em público pela colega de sala. A cirurgia foi um sucesso. Poucas semanas depois, Vitória voltou à escola e soube da oração de Ruslan. A professora Natália afirma que não devemos ter medo de abrir o coração a Deus, porque Ele nos ouvirá. A oferta deste trimestre irá ajudar a escola onde Natália trabalha a ter um prédio próprio. Atualmente, essa escola adventista utiliza salas emprestadas da Universidade Adventista de Bucha, na Ucrânia. E outra parte das nossas ofertas ainda auxiliarão a Escola Adventista de Zaoksky, na Rússia. Sejamos liberais. A lição dessa semana será passada novamente de forma diferente. O pastor Otávio, do distrito Estrada da Raiz, que irá passar a lição lá de Mossoró para a gente hoje. Fique agora com o resumo da lição da Escola Sabatina. Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo a mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Então já quero convidar você a deixar o teu like. Você que não é inscrito no canal, meu filho está esperando o quê? Te inscreve no canal e aciona esse bendito sininho para quando lançarmos aqui um novo vídeo, você receber a notificação, tá bom? Então vamos lá, nós estamos na última lição desse trimestre especial, a 13ª lição. Tá acabando, mas não chora, porque a próxima lição, gente, tá assim incrível também. Eu já estou com ela aqui na minha mão. Essa lição vem com o título A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Vai falar um pouquinho sobre a aliança e com certeza você não pode perder esse conteúdo. Já adquire tua lição, porque Deus ele quer apresentar algo especial para você
através dessa lição maravilhosa da Escola Sabatina. Mas a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a última lição desse trimestre. Trimestre esse que estudamos um pouquinho sobre o livro de Isaías. Pérolas muito especiais, ensinamentos muito importantes. E eu quero convidar você agora a, antes de mais nada, orar junto comigo. Pode ser? Então feche teus olhos aí e vamos então falar com o nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, nós queremos agora pedir sabedoria do alto, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite para compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O que é que você está esperando? Pega a tua lição, pega a tua Bíblia e vamos nessa. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina, fazer um resumo aqui daquilo que aprendemos durante toda a semana. Eu já estou com a minha Bíblia e com a lição também preparada aqui. E a lição dessa última semana, ela teve o título A Renovação do Planeta Terra. Nós sabemos que esse planeta tem passado por muitas e muitas complicações, mas a esperança que temos é que nós teremos um novo céu e uma nova terra, o qual habita a justiça. Essa é a promessa que temos, essa é a promessa que a palavra de Deus ela nos mostra, e eu quero convidar você a recapitular comigo essa lição tão especial. O verso principal da lição se encontra no livro de Isaías, capítulo 65. Vamos abrir a Bíblia? Vai lá, Isaías 65, eu vou abrir a minha Bíblia, você também abre a sua. Livro de Isaías, capítulo 65, e nós iremos aqui ler o verso 17. Está preparado aí ou não? Já abriu? Então o verso 17, 65, verso 17 fala assim, ó. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Deus, ele mostra a sua preocupação com o seu povo. E na época de Isaías não era diferente. Em toda a história, Deus ele sempre mostrou preocupação. E aqui no livro de Isaías, para ser mais específico, no capítulo 65, Deus está dando uma promessa que iria criar um novo céu e uma nova terra. Se você lembrar, forçar um pouquinho a memória, você vai ver que por permissão de Deus, os babilônicos invadiram Jerusalém, acabaram com tudo, destroçaram tudo. Mas a promessa de Deus é que se o povo de Israel fosse fiel a ele, Deus então restauraria a paz naquele lugar. Por isso que o texto ele fala que Deus criaria um novo céu e uma nova terra. Se você continuar a leitura, você vai ver que ele até fala que o lobo e o cordeiro pastariam juntos. E você vai ver que uma descrição muito especial daquilo que Deus iria fazer pelo seu povo a partir do momento que eles se voltassem para ele, que eles se voltassem para o verdadeiro Deus, se por um acaso eles obedecessem ao verdadeiro Deus. E a lição ela apresenta de forma muito clara que existe uma mescla. Existem elementos que eram daquele lugar, daquela época, e existem também elementos que eram da nova terra, para o lugar onde eu e você iremos. Por exemplo, ali você não pode aplicar o texto, você não pode aplicar o capítulo 65 e nem tampouco o verso 17 em diante, apenas a nova terra a qual nós iremos. Certo? Essa primeiramente era uma promessa que Deus estava dando para a Jerusalém, no caso para o povo de Israel naquele momento. Mas também é aplicado para o novo céu e a nova terra para onde nós iremos. Tanto é que a lição ela apresenta que o texto bíblico é claro em falar que ali as pessoas morreriam. E na nova terra, a qual nós iremos, ninguém vai morrer. Ok? Então, no primeiro momento, esse verso e o capítulo 65 é apresentado, então, a aplicação para aquela localidade, para aquele contexto que era o próprio povo de Israel. Mas não para por aí. Você vai vendo algo também bem interessante, que no capítulo 66, um pouco mais à frente, do verso 1 ao verso 19, você vê que Deus serviria como um imã para atrair as outras nações. Você sabe que o povo de Israel era o exemplo para as demais nações, certo? E Deus então escolheu Israel para ser esse exemplo e mostrar para as outras nações que ele era o verdadeiro Deus e a importância de servir fielmente a esse verdadeiro Deus. Ao decorrer da história, a gente sabe muito bem que o povo acabou adorando outros deuses,
E infelizmente a idolatria entrou no meio do povo. Infelizmente a gente viu o povo colocando outras coisas no lugar de Deus. E não foi bem assim uma adoração exclusiva que a gente viu o povo de Israel ter. Mas a gente sabe muito bem que Deus escolheu o povo de Israel para ser o exemplo. Para que as demais nações pudessem então ver ali o que estava acontecendo e como Deus estava atuando no meio do povo dele. Só que quando você vai, por exemplo, para Isaías 66, do verso 14 ao 17, você vê que Deus ele dá uma promessa. Após Deus destruir os inimigos do povo dele, ou seja, aqueles que tentavam atacar, aqueles que tentavam ali destruir o povo do Senhor, aqueles que tentavam destruir e atacar o povo de Israel, seriam destruídos, ok? Seriam destruídos. E através dessa destruição, Deus então estaria mostrando a misericórdia e compaixão para aquele povo. Isso aqui é incrível, gente. Porque Deus ele é misericordioso, ele é compassivo. E apesar do povo não merecer, apesar do povo, infelizmente, assim, merecer a destruição mesmo, mas Deus ele é misericordioso. Porque em meio ao ataque que o povo sofria, Deus então estava disposto a destruir os seus inimigos por amor e misericórdia. Então entenda, Deus a cada momento age com misericórdia para com você e comigo. E através da misericórdia que Deus estava ali utilizando, né, para o povo, automaticamente Deus serviria de imã para as demais nações olharem e verem que Deus era um Deus de amor, de misericórdia, de perdão. Então dessa forma ele atrairia as pessoas então para poder vir a Jerusalém adorar a esse Deus verdadeiro. Aí é quando você vai e começa a observar um pouco sobre os gentios. Porque na cabeça de alguns, né, do povo de Israel, somente eles mereciam adoração. Somente eles mereciam salvação. Somente eles. E quando a gente vai aqui e vê essa situação acontecendo, a gente observa que Deus agora está querendo que as pessoas que eram tipo gentios, não eram na cabeça de alguns merecedores de salvação, não só experimentassem a salvação ao adorarem esse Deus misericordioso, mas também fossem missionários. Gente, isso aqui é incrível, porque Deus ele convida os gentios a não só experimentarem a graça, não só experimentarem a salvação. Então, assim como os judeus eles levavam seu sacrifício para a remissão dos pecados, também agora os gentios teriam o direito de fazer o mesmo. De levar o seu sacrifício, ter o seu pecado perdoado, porque aquele que era o imã, ou seja, Deus, estava atraindo todas as nações para ele. E o interessante é que se você olha para a lição e para o texto bíblico, alguns dos gentios foram até escolhidos para serem líderes. Você vai olhando que alguns foram ali escolhidos para serem não só missionários, mas também líderes. Isso aqui é um negócio meio assim, como é que pode, né? Um gentio ser líder? Como é que um gentio ele pode ocupar uma posição de levita, por exemplo? Mas o texto fala que essas pessoas, ao serem atraídas por Deus, inclusive também receberam posição de levitas. E quando a gente vai um pouco mais adiante, a gente vai vendo também algo muito especial. A gente vai vendo que de forma geral e de forma cristocêntrica, isso é aplicado à morte de Cristo. O próprio Cristo falou que quando ele viesse à Terra, quando ele morresse aqui, iria atrair todos a ele. Então, a partir daquele momento, não existe somente um povo escolhido, um povo santo, um povo salvo. Todos aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, todos aqueles que reconhecem Cristo como o único mediador entre o homem e Deus, pode sim alcançar misericórdia, perdão e salvação. Independente de quem seja, independente da condição que viva, a partir do momento que o indivíduo ele aceita Cristo como seu Salvador, Cristo é o imã que atrai todas as nações a ele. E quer saber do mais? Eu vou lhe apresentar. A lição, por exemplo, aqui no capítulo 66, fala um aspecto bem interessante. O primeiro aspecto é que o sábado ele foi instituído muito antes de qualquer serviço sacrificial. A gente precisa entender, e só para relembrar você aqui, o sábado ele foi instituído lá na criação. Isso aqui a gente já sabe de forma muito categórica. Porém, alguns confundem. Alguns acabam confundindo aquilo que era a lei cerimonial
e aquilo que era lei moral. Uma coisa separada da outra. Por que isso é importante? Porque quando Cristo ele morreu para que pudesse então cessar qualquer tipo de sacrifício. Como já falei anteriormente, Cristo agora ele se tornou o imã que atraía toda a multidão, todas as pessoas, todas as nações para ele. Então isso não quer dizer que o sábado ou qualquer outro mandamento deixava agora de ser guardado, precisava agora deixar de ser observado, de forma alguma. Nós já sabemos muito bem que a lei é o reflexo do caráter de Deus. E a desobediência a essa lei, logicamente, acarreta então consequências. A lei não salva, mas o fato de não obedecê-la vai me dar consequências, até porque a obediência à lei é o resultado da salvação. E o interessante é que o fato das pessoas não obedecerem a Deus, não querer saber de Deus, não querer obedecer à palavra do Senhor, vai então resultar em algo bem interessante, bem triste na verdade. O capítulo 66 de Isaías termina com uma visão um pouco complicada. A visão dos salvos, do povo de Deus, sobre aqueles cadáveres que são os perdidos. A gente sabe que infelizmente todo mundo, na verdade felizmente, né? Todo mundo tem a oportunidade de salvação. Todo mundo tem a oportunidade de restauração. Mas, infelizmente, todos, ou uma parte deles, né, serão destruídos por não aceitarem ao Senhor, não aceitarem a graça de Deus, não aceitarem a misericórdia de Deus. Por isso, eu quero aqui ir para a parte final, fazendo um apelo para você. Pedindo para que nunca você venha deixar de segurar na mão de Deus. Na mão de Cristo, que é o teu Salvador. A igreja não é o teu Salvador. Religião nenhuma vai salvar. Cristo vai salvar você. Agora, como obediência a esse Deus, como obediência e como uma pessoa que já se considera salva em Cristo, você então vai precisar obedecer a sua palavra e, lógico, aos seus mandamentos. Que a cada momento você entenda que Deus ele tem um plano para a tua vida, Ele tem um plano para a tua família, e Ele quer a cada dia fazer com que muitas e muitas pessoas sejam atraídas a Ele. Independente de quem seja, gentil, judeu, qualquer outra nação, qualquer outra pessoa, adventista, batista, metodista, qualquer um que seja, atraído ao Senhor Jesus, que é toda fonte de salvação. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, e você não esqueça de deixar aqui o teu like, comenta aqui o que você achou da lição desse trimestre, porque foi um negócio assim, incrível. Então deixa aqui o teu comentário a respeito aqui da lição desse trimestre. Claro, não esqueça de inscrever-se no canal. Se você no início não se inscreveu, se inscreve agora no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Que Deus te abençoe. Eu vou orar com você agora. Logo em seguida a gente vai encerrando aqui, esperando que o próximo trimestre a gente possa estar se aprofundando mais e mais na palavra do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa lição, pelo esclarecimento, algo bem sucinto, bem rápido, mas que nos traz aqui um grande esclarecimento a respeito da Tua palavra. Esteja conosco, nos abençoando, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.